Olá, tudo bem? Aqui é o professor Fabrício e queria falar hoje com vocês a situação que aconteceu o sábado passado em Capitólio. Primeiramente, queria dar meus pêsames às famílias das vítimas e esperamos que rapidamente tudo se solucione e se regularize em Capitólio. Passado sábado, 8 de janeiro de 2022, teve um deslizamento, mas principalmente um tombamento de rochas no Lago de Furnas. Aí aconteceu uma situação muito desagradável e eu queria falar um pouco, já trabalho na área da geologia, do recurso hídrico, dos solos, e queria compartilhar com vocês um pouco das experiências que podemos pegar desta situação. Primeiro que tudo, eu queria começar com uns conceitos básicos, trazidos de uma maneira muito simples. O intemperismo é um fenômeno natural, faz parte dos fenômenos que mudam a Terra. E devido a isto, temos que acostumar-nos e estar atentos sempre, vigiando como esses fenômenos podem afetar o ser humano. No caso que vemos aí, foi um típico intemperismo com agentes como vento e água. Eles são vamos falar assim, são uns fatores, uns processos que às vezes são invisíveis, por levar anos, por levar dias, por levar milhões de anos, semanas. Aí começa, por exemplo, uma água entrar em uma rocha, levando pequenos sedimentos, pequenas partículas de rocha e criar pequenas trincas. Aí começa a água cada vez mais a entrar nessa trinca, começa a abrir, até formar fraturas verticais de grandes dimensões, como as que aconteceram, ou o que é o mais provável que aconteceu no Lago de Furnas. Aí pensamos várias coisas, como que uma rocha, a gente sempre escuta, não, a rocha é o mais que mais resiste, que tem a maior capacidade, né, de estabilidade. A gente pode pensar sempre no argot comum, né? A gente prefere sempre um solo rochoso, uma rocha para cimentar, né? Tem aquele ditado de cimentar a estrutura na rocha, né? E num solo. Mas ainda assim, veja que pode acontecer situações como esta, né? Neste Lago de Furnas, aí encontramos rochas sedimentares. Lembre que rochas sedimentares são aquelas formadas de sedimentos, né? Por processos de compactação, geralmente, eles formam esses grandes maciços rochosos. E por metamórficas, quartzícios que vêm dessas sedimentares, principalmente de arenito. Ou seja, aquelas rochas já tiveram um processo de desintegração, elas foram transportadas, chegaram a um ponto, elas se compactaram, se consolidaram como na rocha, umas ficaram sedimentares, outras tiveram mais processos metamórficos e viraram metamórficas. Então vejamos que já a integridade desse tipo de rocha, mesmo que sendo estruturalmente uma rocha que consegue ter muita resistência mecânica, ela poderia não ser tão forte a efeitos de intemperismo, que possivelmente foi o que aconteceu, né? Que explica o fenômeno desse tombamento, principalmente desse maciço rochoso, dessa parte de rocha, que o intemperismo começou, por um lado, a criar fraturas verticais, cada vez mais acentuadas pelo trânsito da água, e por outro lado teve um estreitamento da base. Então seria como se você estivesse em pé, né, e levantasse um pé. Você talvez consiga por uns minutos ter equilíbrio, mas rapidamente você vai virar para um lado para outro. Se você tem um colega e assegura o colega, você vai ficar mesmo com um pé, você vai conseguir ficar e não tombar. Aí se você solta, que são essas fraturas verticais soltas, seu colega, você tombará. Então, foi essa situação que aconteceu aí. E que eu queria deixar para vocês, para pensar, uma coisa muito importante, que podemos fazer, que podemos aprender dessa situação. Primeiramente,
que que temos que fazer a avaliação de risco geológico sempre quando temos este tipo de estruturas rochosas em contato com o ser humano. Mas talvez a gente não tenha essa situação, a gente está em casa ou mora em algum condomínio, e pode falar, bom, essa não é minha situação, então deixa alguma lição para mim, deixa assim. Vejamos que temos que evitar, no máximo, nas áreas expostas, os processos de intemperismo. E, como falei, a água e o vento são os agentes que causam esse efeito. Então, como a gente evita isso? Bom, principalmente evitar o escoamento superficial das águas. A gente tem um talude em um ponto de sua casa, de um terreno, alguma situação assim, tentar evitar o máximo possível de escoamento nessa superfície, evitando que ele leve os sedimentos desse talude, que além de contaminar e poluir as águas, também vai lavar aos poucos o terreno. Também poderia, caso tenha uma situação parecida, fazer que o terreno, né, uma parte dela tenha um deslizamento ou um tombamento. Também poderia ser por meio de canais ou com drenos. Tentar evitar a umidade no máximo em nossas estruturas, nossos taludes, nossos terrenos, e principalmente evitar o escoamento superficial. Aí, se você pensa, bom, não posso evitar o escoamento superficial, então uma maneira de fazer esse processo de intemperismo mais devagar, evitar que a água deteriore tão rápido o solo, seria com vegetação. Uma vegetação entre mais robusta, ou seja, essa vegetação vai ser melhor, né? Ela vai interceptar a água, vai evitar que lave esse solo, né? Esse talude que está exposto, essa rocha. Então seria uma boa recomendação sempre ter todas as suas áreas com vegetação robusta, nativa preferivelmente, e com isso temos um paisagismo, ademais, bonito, né? Então nós só evitamos os processos erosivos, os processos de intemperismo dentro de nossas áreas de convívio, em um condomínio, em uma casa, senão que também evitamos tragédias e melhoramos a paisagem e até contribuímos aí com a geração de oxígeno. Isso foi tudo por hoje e muito obrigado.